Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, bora pro vídeo. No episódio anterior, Orhun chegou na mansão após ter ido conversar com o Dr. Se-hun. Ele acabou encontrando Ira e Afif discutindo na sala da mansão. Orhun então se aproximou das duas e mandou elas lhe contarem tudo o que elas estavam escondendo dele. O episódio de hoje começa com Orhun olhando para as duas e as duas estão em silêncio. Nenhuma delas diz nada para Orhun. Orhun então olha para as duas e diz: vocês estão em silêncio. Isso prova que eu estou certo e que vocês realmente estão escondendo algo de mim. Me contem agora o segredo que vocês estão guardando. Eu quero saber tudo. Orhun grita, olhando para Ira e Afif. Ira olha sério para Orhun e Afif tá lá, tendo seus AVCs. Orhun então diz: qual de vocês duas vai falar primeiro? Mas nenhuma das duas. A nenhuma das perguntas de Orhun. Afif então olha para Orhun e diz: por favor, filho, se acalme. Eu não sei o que você está querendo dizer com isso. Como eu te disse, filho, fui falar com o médico, pois gostaria de realizar alguns exames periódicos, apenas isso. Ira acaba observando a resposta de Afif e acha um pouco estranho. Orhun então grita com Afif e diz: não se trata da sua saúde, há outra coisa. Eu sei disso. Orhun então olha para Afif e diz: então quer dizer que de repente você está preocupada com a sua saúde e começa a mandar mensagens para o médico? Você quer mesmo que eu acredite nisso? Orhun então olha para Ira e diz: e você? Arriscando a sua vida para ir ver o médico pessoalmente? Orhun então grita: parem de mentir para mim e me contem agora a verdade. Orhun então diz: o que vocês duas têm em comum com aquele médico? Eu quero saber e eu quero saber agora. Gente, como que Ira não percebeu que Orhun não sabe nada sobre aquele médico? Nesse momento já era para Ira ter percebido, gente. Como assim? A Fifi olha indignada para Orhun e diz: você está dizendo que eu tenho algo em comum com aquela mulher? Orhun então repreende a Fifi e diz: mãe, eu quero saber a verdade. E diz: eu não vou parar até descobrir a verdade. Ira então se vira para Orhun e diz: ok, você quer saber a verdade? Se você quer saber, eu vou te contar. Você me disse há um tempo atrás que todos deveriam saber o seu lugar, certo? Mas agora é você quem não está sabendo qual é o seu lugar. É isso que está acontecendo. A Fifi, que estava tendo uma parada cardiorrespiratória, se recupera rapidamente ao perceber que Ira não vai contar nada e volta a respirar. Ira então diz para Orhun que o que há entre ela e seu médico não é da conta de ninguém. E diz para Orhun que da boca dela não sai mais nada. Ira então deixa Orhun e a Afif na sala da mansão e vai em direção à cabana. Assim que Ira sai, a Afif, coitada, mãe perfeita do ano, merece o Oscar, diz para Orhun que ele partiu o coração dela por ter desconfiado dela. Como você pôde, filho, ter me colocado no mesmo patamar que aquela mulher? A Fifi então dá uma olhadinha dramática para Orhun. A olhada dramática de quem acabou de ter o seu ego ferido, daquela pessoa que nunca fez nada de errado na vida e foi acusada injustamente. A Fifi então sai da sala da mansão, deixando Orhun, o acusador, sozinho. Assim que a Fifi sai, Orhun diz para si mesmo que não importa o quanto ela fuja, mais cedo ou mais tarde eu chegarei a fundo disso e saberei tudo o que aconteceu. Susan liga para Gurbus e conta para ele que Azix foi preso. Gurbus então pergunta para Susan se eles conseguiram encontrar Elif. Susan responde que nem Elif e nem Azix estavam na casa, pois tinham saído para levar Arif para fazer um piquenique. E conta para Gurbus que a polícia encontrou Azix no meio da rua, mas ele estava sozinho. Gurbus então diz para Susan que vai tentar resolver o problema. Assim que eles encerram a ligação, a irmã de Gurbus pergunta para Gurbus o que aconteceu. Ele então conta para a garota que Azix foi preso. Gurbus então diz para a irmã dele que provavelmente foi Elif quem o denunciou. E conta que provavelmente agora eles vão retirar a Elif da casa de Azix. A irmã de Gurbus então começa a comemorar, pois ela sente ciúmes de Elif. Enquanto isso, Azix está na cadeia aguardando para prestar depoimento. Ele começa a se lembrar da conversa que teve com Elif na floresta, onde ele disse para Elif que ela fingia ser uma boa pessoa. Muito bem.
E na ocasião, Elif disse para ele que não fingia ser outra pessoa e que não era uma pessoa ruim. Azix volta de seus pensamentos e fica com raiva, pois ele tem certeza de que foi Elif quem chamou a polícia para ele. Após alguns segundos, um policial se senta na frente de Azix e começa a conversar com ele. Assim que o policial chega, ele diz para Azix que precisa fazer algumas perguntas para ele. Azix diz para o policial que ele pode perguntar para ele o que quiser, pois se ele tivesse provas que ele cometeu algum crime, eles não estariam ali apenas conversando. O policial então se irrita e diz: olhe para você, Azix, foi você que me ensinou a ser policial e agora você está aqui sendo acusado de ter feito uma garota de refém para cobrar uma dívida? Você agora é um cobrador de dívida de um agiota da cidade? O que aconteceu com você, Azix? Azix então olha para o policial e diz: me pergunte o que quiser, eu não tô nem aí para o que você acha sobre mim. Enquanto isso, Orhun anda de um lado para o outro na sala da mansão, pois fica se lembrando da discussão que teve com a Fifi e Ira há alguns minutos atrás. Orhun então volta de seus pensamentos, ele pega o seu telefone e liga para Erhan e diz: inicie uma investigação sobre o Dr. Se-hun. Erhan então pergunta para Orhun se há algo em especial que ele gostaria de saber. Orhun então diz: há 6 anos atrás, Ira procurou o Dr. Se-hun. Quero saber qual a conexão que Ira tem com o Dr. Se-hun e qual foi o motivo dela ter procurado ele há 6 anos atrás. Enquanto isso, Ira está sentada num banquinho do jardim da mansão. Ela então começa a dizer para si mesma que se Orhun lhe fez aquela pergunta, então é porque o Dr. Se-hun não contou a verdade para ele. Ira então diz para si mesma que se o doutor não contou no momento em que Orhun foi procurá-lo, então ela não deve mais se preocupar. Alguns segundos depois, Sarah vem conversar com Ira. Enquanto isso, o pai de Elif está na delegacia. Ele acaba encontrando com Azix e 2 policiais no corredor. Azix evita a todo custo olhar para o senhor. O policial então pergunta para o pai de Elif o que é que ele está fazendo ali. O pai de Elif então entra com os 2 policiais para prestar depoimento. Assim que eles chegam na salinha de interrogatório, o policial pergunta para o pai de Elif se Azix realmente sequestrou a filha dele. Nesse momento, o pai de Elif começa a se lembrar do momento em que Azix levou Elif com ele e também do momento em que Azix quebrou seu braço. O pai de Elif então volta de seus pensamentos e diz que isso não é verdade e que Elif não foi levada à força de casa. O policial então pergunta para o pai de Elif se ele tem certeza disso. O pai de Elif então acaba confirmando que realmente Elif não foi sequestrada por Azix. O policial então pergunta para o pai de Elif por que é que o braço dele está quebrado. O pai de Elif então diz para o policial que ele acabou se acidentando no trabalho. O policial então diz para o pai de Elif que se ele continuar confirmando que Azix não sequestrou a filha dele, então eles vão ter que fechar o processo, pois não vão ter provas para manter Azix preso. O pai de Elif diz para o policial que não está mentindo e conta para ele que Elif é a cuidadora de Arif, pai de Azix, e que é por esse motivo que Elif está morando na casa de Azix. O pai de Elif então vai embora. Enquanto isso, a Fifi está conversando com a Sultana. A Fifi diz para a Sultana que elas precisam se livrar desse problema o mais rápido possível e de forma definitiva. A Fifi então manda a Sultana resolver esse problema, ou caso contrário, coisas ruins vão acontecer com elas. Enquanto isso, o Dr. Se-hun continua falando pelo telefone com seu filho para tentar colocar ele em um local seguro, pois ele está com medo de que os bandidos de Sultana façam mal para seu filho. O filho do Dr. Se-hun diz para seu pai que já está a caminho da casa de seu tio, que é o local seguro onde o Dr. Se-hun pediu para ele ir. Dr. Se-hun então desliga o telefone e se senta na cadeira e diz para si mesmo que agora que ele livrou o seu filho do pior, ele não pode mais continuar arruinando a vida das pessoas, escondendo o que ele sabe. Orhun Dermihal precisa saber que tem um filho. Ele então pega um pedaço de papel e começa a escrever uma carta. Ele então começa a escrever: Senhor Orhun Dermihal, é impossível para mim permanecer calado diante dessa grande injustiça que foi cometida contra você e contra Ira, enquanto você estava na prisão. Sultana e sua mãe levaram Ira até o hospital. Nesse dia, sua mãe queria que fosse realizado um procedimento de aborto no bebê que Ira estava carregando no ventre. Na ocasião, Ira estava completamente resistente, pois não queria que o bebê fosse retirado da sua barriga. Mas a Fifi acabou me obrigando a realizar o procedimento. Não sei se é uma reviravolta do destino ou da justiça divina, mas a vida nos uniu novamente. Como resultado da tentativa de me silenciar, acabei descobrindo que, na verdade, você não sabia que sua esposa estava grávida.
Espero de verdade que a partir de agora você consiga apagar da sua vida o impacto dessa grande destruição causada por sua mãe e reconstruir a sua vida. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.